Na aula anterior, você entendeu a lógica dos diagramas causais. Agora vamos dar um passo além. Transformar um diagrama causal em um diagrama de estoque e fluxo. Mesmo que você esteja assistindo essa aula isoladamente, ela é fundamental, porque aqui você aprende a sair do qualitativo e entrar na modelagem quantitativa. Se essa aula fizer sentido para você, já curta o vídeo, deixe sua dúvida ou reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Esse engajamento é fundamental para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue essas aulas para mais pessoas interessadas em pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas. E para acompanhar nossos projetos e iniciativas, pesquise por Hélice Consultoria nas demais plataformas, redes sociais. Agora vamos para mais uma aula. Bom, estamos aí com essa figura, né, que mostra o diagrama causal aí da pessoa tomando água, né, abrindo a torneira, enchendo um copo d'água, né, e do lado o diagrama causal, né. Então eu pus aí o diagrama já de uma vez, só para vocês terem uma ideia, né, e eu vou fazer ele desde o começo, para vocês terem uma ideia aí de exatamente como é que faz. Veja que há uma equivalência bionívoca entre as variáveis do causal com o diagrama de estoque e fluxo. Né? Nível de água, defasagem percebida. Nível de água no copo, nível de água no copo. Fluxo de água, fluxo de água. Ok? Abertura da torneira. E cada uma das setinhas também, né, que está representada aqui. Muito bem. Veja que tem uma diferença, a variável nível de água desejado está dentro de uma elipse, né? De cor aí meio, uma cor aí que é meio rosada, né? Okay? Defasagem percebida também e abertura da torneira também, que é diferente da variável nível de água no copo, né? Então tem uma diferença entre as variáveis quando ela é representada no diagrama causal, não tem diferença alguma. Quando eu faço uma representação no diagrama de estoque e fluxo, tem uma diferença na representação das variáveis. Qual que é essa diferença? A diferença é o seguinte, essas variáveis dentro de um retângulo são chamadas de estoques, né? Por que elas são chamadas de estoque? Porque o valor da variável, num determinado instante de tempo, ele depende não só do que está chegando ou saindo da variável, né? Nesse caso aqui só tem chegando, mas também depende do quanto que já tem na variável, o valor anterior dela, né? Por isso que ela é chamada de estoque, né? Porque ela armazena alguma coisa, ela é uma espécie de memória do sistema, né? Então, ela bem representa um copo. Propositalmente, o primeiro exemplo que a gente põe é do copo d'água, por causa disso. É fácil de verificar que copo d'água é um estoque de alguma coisa. Isso nem sempre é fácil de associar uma determinada variável com estoque. Tá? Aqui é muito imediato, né? Todo mundo vê, não, copo d'água realmente, vai enchendo o copo, né? Então, é fácil ver que isso aqui é um estoque, né? Já as outras variáveis, os valores delas dependem somente do que chega, da informação que chega ou da informação que chega para ela, né? Ou seja, depende somente do estado da variável. Você tem mais gente chegando aqui, chegando várias pessoas aí. Muito bem. Então, o que acontece? Isso é uma das coisas mais difíceis na hora que você transforma um diagrama causal num diagrama de estoque e fluxo. É saber quais das variáveis são estoques. Muito bem. Então, os tipos de variáveis, nós já falamos, variáveis deste tipo aqui, em oval, né? E variáveis num quadrilátero, que são os estoques. Então, essa aqui é chamada de estoque, é uma variável super especial. O valor da variável num determinado tempo depende não só do momento dela, né, daquilo que está chegando ou saindo, mas também do que já estava lá, né? Então, a quantidade de água num copo depende não somente do fluxo que está caindo,
mas também da quantidade de água que já tinha no copo. Por isso que ela é chamada de estoque, né? As outras variáveis, não. Depende somente do estado atual. Não tem memória essas variáveis, né? Tem uma outra palavrinha, né, dessa linguagem, que é o fluxo. O fluxo é representado por uma seta cheia, né? Se a unidade da variável de estoque for, por exemplo, litros, o fluxo tem que ser litros por uma unidade de tempo. Fluxo é sempre alguma coisa dividido por unidade de tempo, né? A ideia de que algo está chegando com o tempo. Então, e é sempre a unidade do estoque dividido por tempo. Tudo que está chegando aqui é alguma coisa dividido por tempo. Fluxo é sempre isso, alguma coisa dividido por tempo. Essa outra palavrinha aqui dessa linguagem, que é a setinha pontilhada, são informações, né? Informação é uma seta e fluxo também é uma seta. Qual que é a diferença básica de uma informação? Uma informação, ela não retira quantidade da variável que ela está saindo e nem adiciona valor, ela é simplesmente uma informação. Ela é diferente, por exemplo, do fluxo da água, né, que chega no copo d'água. O fluxo ele vai acrescentando água no copo, né? Então, se eu tivesse um fluxo saindo aqui, ele ia diminuindo. Agora, essa informação aqui sobre o nível de água no copo, você percebe que ela não retira a água do copo. Ela simplesmente fala, olha, tem tanto de água no copo. Por isso que é uma informação. Então, ela não faz o copo esvaziar simplesmente porque está informando o nível de água no copo, né? Então, vejam, essa setinha aqui do nível de água desejado, né, que liga em defasagem percebida, ela está aqui, ó, e é uma informação, né? Essa seta da defasagem para abertura da torneira, ela está aqui, né? Essa informação da abertura da torneira para o fluxo d'água está aqui. E essa informação do nível de água no copo para a defasagem está aqui, certo? Agora, o fluxo de água no copo, né, que enche o nível de água no copo, que é essa seta que está aqui, ó, ela é uma seta que é um fluxo. Então, veja, essa tradução de um idioma, que é de diagrama causal, para o idioma de estoque e fluxo, é uma coisa assim, fácil de perceber, mas, de uma certa forma, ela tem uma complexidade maior do que parece, né? Porque muitas vezes é difícil, como eu vou exemplificar para vocês mais tarde. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um modelo, né, totalmente vazio ou quase vazio. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, ó, Clone Insight, é uma das coisas mais fantásticas e democráticas do Insight Maker, né? Dificilmente você encontra isso aí dessa forma que está aqui. Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Clone Insight, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente abrir um outro modelo e vai chamar ele de clone do copo d'água com água, né? E eu vou clicar aqui clone, ele simplesmente vai clonar, tá? Clonou. Então isso aqui, ó, já olha aqui a URL dele, é um clone daquele outro. O outro está aqui, ó, tá? Igualzinho. Então, eu clonei. Se eu quiser mudar o nome desse modelo, né? Eu clico aqui, tá vendo aqui, Edit Info, tá? Eu clico aqui, ó, vai aparecer o nome dele, clone do curso. Então, eu vou chamar isso aqui de clone do curso, em vez eu vou chamar clone 2, ok? Aí, depois que eu faço isso aqui, eu salvo, tá? Então, já estou no clone. Por que eu criei um clone? Para mim não apagar o meu diagrama anterior. Agora eu vou apagar isso aqui, ó. E nós vamos fazer ele ao vivo e a cores aqui em tempo real, né? Então, o que eu tenho que colocar? As minhas variáveis. Eu clico aqui, ó, Add Primitive, né? E Add Variable. Então, vou criar a primeira variável. A primeira variável minha
é nível de água desejado. Nível de água desejado. Muito bem. Agora eu vou criar outra variável. Defasagem. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, adicionar outra variável, ou posso primeiro dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar o nome da variável. Então, vou dar um Ctrl+V, Ctrl+C, vamos ver de novo, Ctrl+V. Então, ele copiou duas variáveis, aqui eu vou trocar o nome da variável, defasagem percebida, certo? O nível de água no copo, que é um estoque. Então, aqui eu tenho que adicionar um estoque. Aí ele pôs aqui a caixinha do estoque, né? E eu vou chamar, então, esse estoque de nível de água no copo. Ok? Veja, eu só estou pondo estoque aqui porque a gente já viu que isso aqui é uma variável que o valor dela depende do passado dela, né? Agora eu vou criar uma outra variável, vou fazer pelo método aqui normal, chamada fluxo de água. Fluxo de água. Muito bem. Falta a abertura da torneira. Então, a última variável é a abertura da torneira. Abertura da torneira. Certinho? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar, então, essas variáveis, né? Eu sei que tem uma variável que é fluxo de água, que, na verdade, o que é o fluxo de água? É um fluxo. Então, está aqui, ó, flows, eu clico aqui, ó, flows, né? E eu crio, faço isso aqui, ó, puxo para fora, a setinha está apontando saindo. Para me inverter a setinha, eu clico aqui, ó. Cada vez que eu clico aqui, eu inverto a setinha. E esse fluxo aqui eu vou chamar fluxo de água. Na verdade, essa variável que eu criei aqui não é uma variável, ela é um fluxo, na verdade. Então, criei ela erradamente, então apaguei. É importante a gente errar e mostrar, ó, errei, tá vendo? Então, muita atenção. Tem 3 tipos, vamos dizer assim, de variável mesmo, que são essas aqui ovais. Tem a variável estoque e tem a variável fluxo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer por causa disso. Bom, nível de água desejado se liga em defasagem. Então, vem aqui, links. Link é link de informação. Então, nível de água desejado, eu venho até encostar em defasagem percebida. Na hora que encosta, ó, fica verdinho. Se não ficar verdinho, é porque não encostou ainda. Se você chegar aqui, ó, encostou? Não, tem que encostar. Tem que ficar verde, né? Nível de água no copo. Nível de água no copo. Tem que ir para a defasagem, certo? Depois, fluxo de água já está chegando em nível de água no copo. Né? Aqui, ó, fluxo de água, nível de água no copo. Abertura da torneira. A abertura da torneira tem que chegar no fluxo de água. E nível de água desejado tem que chegar em abertura da torneira. Está aí montado o meu modelinho, né? As ligações, os links de informação, os fluxos, os estoques e as variáveis. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar valores ou equações dentro de cada variável, né? Então, vamos lá. O que é o nível? Quando eu clico aqui, aparece um sinalzinho de igual aqui, tá vendo? Então, esse sinal de igual, eu posso colocar qualquer valor. É o valor inicial do quanto que eu tenho de água dentro do copo. Posso colocar 0, como posso colocar 10. Né? Como posso colocar 100, qualquer valor. Eu vou colocar 0, o copo está vazio. Certo? O nível de água desejado, vamos dizer que eu quero encher o copo com 300 mililitros. Ok? Então, eu boto aqui 300. É o nível de água que eu quero que o copo chegue aqui, ó, né? A defasagem, o que é? É o nível de água desejado menos o nível de água no copo. Vai me dar o quanto de água falta para o copo encher. Tá certo? Tá. Bom, a abertura da torneira, aqui tem um errozinho que nós cometemos aqui, outro errozinho.
Na verdade, é ligado de defasagem percebida, abertura da torneira. Então, vem aqui, apago e vamos fazer novamente, certo? Aqui, né? Então, defasagem eu já coloquei, né? Já coloquei o nível de água no desejado, já coloquei o estado inicial, o valor inicial do nível de água do copo e agora está faltando eu definir a abertura da torneira. A abertura da torneira, o que vai ser? É defasagem percebida. Eu não vou pegar essa defasagem e botar inteira dentro do copo. Eu vou dividir ela por um certo valor. Eu vou botar aqui, por exemplo, 30. Ou seja, a cada intervalo de tempo da simulação, eu vou ver qual é a defasagem percebida e dividir ela por 30. Um 30avo daquilo eu abro a torneira, equivalente a um 30avo para encher de água o copo d'água. E está faltando definir o que é o fluxo. Eu passo o mouse aqui, tem um sinal de igual. Então, o que é o fluxo? O fluxo é igual à abertura da torneira, certo? E agora só falta simular. Está aí todas as variáveis aqui, né? Você viu que ele colocou várias variáveis aqui, certo? Mas como não me interessa tudo, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu quero só ver o nível de água no copo. Não quero saber de abertura da torneira, não quero saber de nada. Então, está lá, nível de água no copo. Começa em 0, vai passando o tempo, o que vai acontecendo com o nível de água no copo? Vai atingindo o valor que eu quero, 300. Né? Okay? Então, vejam, é muito simples montar um modelo de estoque e fluxo. E, basicamente, as palavras, vamos dizer assim, desse idioma são essas. É o estoque, é o fluxo, é a informação e são as variáveis. Muito bem. Então, esse aqui é o modelo 2. Como eu disse, eu vou mandar para vocês depois esse modelinho aqui que está mais arrumadinho. Mas, eu posso também ter uma tabela. Não preciso, né? O tempo, nível de água no copo e o fluxo de água, por exemplo. Está vendo aqui? Então, eu tenho uma tabela dos resultados. Até completar, no caso aqui, indo para 500, né? Tá? Como é que eu faço para colocar um novo gráfico ou tabela? É só clicar aqui, ó, Add Display. Né? Olha lá, eu ponho aqui um novo display, eu vou colocar aqui fluxo, né? E vou selecionar a variável fluxo, fluxo de água. Agora vai me aparecer o quê? Um gráfico com o fluxo de água. Né? Opa, fluxo. Eu esqueci de clicar aqui aqui embaixo, né? Tá lá. O fluxo de água começa aqui e vai diminuindo com o tempo, né? Então você pode clicar e colocar aqui quantos displays você quiser. Para alterar um display, eu clico aqui em configure, né? E aí eu altero do jeito que eu quiser. Eu quero botar mais uma variável. Vamos dizer que eu quero colocar defasagem percebida aqui, certo? Então ela vai aparecer aqui, ó. Nível de água no copo é verdinho e a defasagem percebida é azul. Eu quero ver só o nível de água no copo. É só clicar aqui que isso desaparece. Né? Vamos, então, agora para um novo diagrama, né? Que é o da caderneta de poupança. O diagrama causal, como a gente viu, é esse que está aqui. Né? Aumentando-se a poupança, aumenta-se o rendimento todo mês, porque o banco vai lá e deposita o dinheiro. Esse rendimento depende também da taxa de juros. Quanto mais de juros, maior o rendimento. E o rendimento, o que é? É depositado na conta da pessoa que tem a poupança. Né? Esse dinheiro é depositado lá. Tá? Então, as variáveis, ó, taxa de juros está aqui e poupança está aqui. Certo? E o fluxo é o dinheiro. Essa seta que está aqui é o dinheiro que está indo para a poupança. Né? Eu não escrevi aqui, mas poderia ter feito uma nova variável aqui chamada dinheiro, mas é desnecessário. Né? Então, se a gente vê aqui, ó, o que acontece? A poupança, quando aumenta a poupança, aumenta o rendimento. Por isso que tem essa seta aqui ligando, uma seta de informação. Né? O banco vai lá, olha quanto você tem na poupança, né?
vê quanto que é a taxa de juros, aí ele calcula o rendimento. Como é que é o rendimento? Rendimento é poupança vezes a taxa de juros sobre 100. Né? Quer? A taxa de juros, eu coloquei aqui em 0,9. O Insight Maker ele não tem anotação nossa de de vírgula decimal. Ele usa ponto decimal. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Né? O rendimento é esse, e o dinheiro que é depositado, o que é? É igual ao rendimento. Por isso que eu falei que, na verdade, o rendimento poderia estar aqui no lugar do dinheiro, que daria no mesmo. Né? Então, esse aqui, eu não vou fazer a construção dele, mas eu vou depois mandar o link para vocês. Vocês podem clonar ou podem simplesmente tentar fazer isso aqui. Né? Clonando é legal porque tem basicamente a figurinha. Né? Essa figurinha aqui é um caso à parte também, que dá um certo trabalhinho para pôr, porque o Insight Maker não aceita que você carregue a figura. Você tem que ter um link da figura, ou seja, ela tem que estar armazenada em algum lugar na internet. Né? E para carregar uma figura, você vem aqui, ó, clica, adicionar picture, add picture. Né? Esse aqui é o símbolozinho da picture. Aí, para você carregar o link da figura, a gente faz o seguinte. Vem aqui, ó, em Primitive Picture, você pode colocar uma custom image, né, um link de uma imagem que você tem, que foi o caso que eu fiz, como pode colocar uma built-in image. Né? Ou seja, eu posso colocar um mais, uma balancinha, posso colocar um menos, uma setinha, essa aqui, por exemplo, que eu quero. Né? Olha lá, coloquei uma imagem. Essa aqui é uma imagem que ele já tem pronta, certo? Mas eu posso colocar que nem essa aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, e vou lá em imagem, e o custom, olha lá, é uma imagem que está na internet, ó, tá vendo? Me dá um certo trabalhinho, porque eu pus lá num documento, num desenho do Google. Né? Então, eu armazenei lá. Tá? É um probleminha aí que tem que ser solucionado. Ou seja, não dá para colocar uma imagem qualquer. Bom, para terminar essa apresentação, vocês vão fazer como desafio isso aqui, ó, certo? É o modelo da dor de cabeça. Tá? Então, é aquele diagrama causal, né? Então, isso aqui que vocês vão tentar fazer, monte de diagrama de estoque e fluxo a partir de Da causal aula live. 4. Nessa aula você viu como identificar estoques, fluxos, informações dentro do sistema e como traduzir corretamente um diagrama causal para um modelo de estoque e fluxo. Também percebeu que a maior dificuldade não está em desenhar, mas em identificar quais variáveis realmente acumulam, ou seja, quais são estoques. Na próxima aula, você vai aplicar esse raciocínio em um novo desafio: modelar a dor de cabeça e entender como os ciclos de equilíbrio se comportam quando transformados em simulação. É aqui que a prática começa a consolidar o pensamento sistêmico. Se esse conteúdo está ampliando sua visão sobre modelagem de sistemas, já se inscreve no canal, curta o vídeo, deixe suas dúvidas ou comentários, siga também a Elis Consultoria nas redes sociais. Os links e materiais complementares estão aqui na descrição.